Alô, alô, cheguei para mais uma história excepcional de mistério, sobrenaturalidade, mas essa é de fato uma das mais interessantes que eu já contei. Queria muito agradecer a essa pessoa, o meu querido Roberto. Ele mandou, inclusive, não tem problema, Paulinho, pode falar do meu sobrenome, que inclusive faz parte da história, que é o Roberto Gonçalves da Costa. E vocês vão entender por que esse sobrenome é importante aqui na história, tá? Uma história das mais interessantes. Fiquem todas ligadas, todos ligados, porque eu já vou começar. Antes, quero me dedicar a uma solicitação. Sabe você que vem aqui curtir, ouvir a nossa história? Eu já devo tanto a você, mas eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal. Um gesto simples para você, mas de uma importância ímpar para o canal. Se inscreva, curta, isso consagra o nosso canal junto ao YouTube para que ele seja mais propagado, e aí eu chego a mais pessoas e mais pessoas chegam a nós contando as suas histórias. E quem ganha com isso? O canal. Então, entendeu? Se inscreva aqui no canal, dá a sua joinha, dá o seu joinha. A sua joinha também é legal. Então participe. É uma honra muito grande para todos nós. Já querem que comece a história? Tá, já vou começar. Mais um pedido. Esse pedido é para que você seja membro do canal. Eu tenho recebido tantas pessoas especiais. O ser membro aqui do canal também é muito importante, tá? Para que você saiba melhor sobre isso, abaixo do canal, todas as instruções. Apoie o nosso canal. E se quiser apoiar de uma outra forma, tem também o nosso famoso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, mandar um alô, mandar uma mensagem de texto, uma voz gravada, bacana. Mande-nos, vai ser uma honra. O telefone fica bem ao lado do título de cada história. É o telefone do WhatsApp. São Paulo, 951336677. 951336677. Vou ficar esperando. Esse telefone, se você quiser, também é chave Pix. Aí você pode apoiar o canal, mandando-nos um Pix de apoio ao canal, o que também é muito legal. Ok? Tudo preparado? Então eu vou contar uma das histórias mais interessantes que eu já recebi nessa sessão História da Meia-Noite. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu vou viajar até Jequié. Alô, Bahia! Eu vou até Jequié, na Bahia, para contar uma história que vai mexer com o coração de tanta gente. A história acabou de começar. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. Ei, Roberto. Tudo bem, Roberto? Ô, Paulinho, até hoje, sabe? Eu morro de saudade daquela propriedade da minha família em Jequié, Fazenda do Couro. Aquela fazenda pertenceu à minha família por muitos e muitos anos, Paulinho. E de acordo com o que sei, essa história durou mais de 200 anos. Você já pensou? Uma propriedade pertenceu a uma família ao longo de 2 séculos. Mais de 200 anos. Antes de entrar propriamente na minha história, eu tenho que falar sobre a origem da Fazenda do Couro. A fazenda produtiva que ficava às margens do Rio de Contas e dentro do município de Jequié, Bahia. Inclusive, eu quero explicar para muita gente que a palavra Jequié deriva da língua tupi-guarani. Seria jequi, cesto afunilado usado como armadilha para peixe, tendo como variações a palavra pode ser jequiá, jiqui e Jequié. Então a cidade ficou não Jequi, mas ficou Jequié. O município desenvolveu-se a partir da movimentada feira que atraía comerciantes de todos os cantos da região. Olha, no finzinho do século XIX, aquilo tudo ali, Jequié tinha uma importância muito grande
ela era pertencente ainda ao município de Maracás, isso foi até de 1860 a 1897, mas Jequié já abastecia as regiões sudeste e sudoeste da Bahia, assim como a bacia do Rio de Contas, aquela bacia toda. Então eu tenho muito orgulho da minha cidade, que um dia, Paulinho, aqui uma coisa muito interessante, dentro da minha história, que vai fazer parte também da história, eu tenho certeza que muita gente não sabe. Um dia Jequié, por pouquinho, não se tornou a capital baiana. Não estou falando bobagem, não. Quase que virou a capital da Bahia. Sim, porque o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Aurélio Rodrigues Viana, que assumiu o governo da Bahia, ele era presidente da Câmara da Assembleia e ele virou governo, assumiu o governo baiano em 1911. Ele decretou, deu uma canetada lá e decretou a mudança da capital de estado. Viria de Salvador para Jequié tudo. Quando ele fez isso ocasionou no governo federal, na hora, uma reação e teve um episódio muito triste. O governo federal bombardeou a capital de Salvador e forçou a renúncia desse mesmo governador que tinha adotado essa medida. Então, isso jamais se constituiu de fato. O gesto, entretanto, marcou a história da Bahia como um dos fatos mais tristes da Bahia, sobretudo pelo bombardeio da capital baiana, que provocou o incêndio da Biblioteca Pública de Salvador, onde estava guardada a maior parte dos documentos históricos da capital baiana. Foi muito triste, sabe, Paulinho? O município de Jequié, ele se originou da sesmaria do capitão-mor João Gonçalves da Costa. E aqui que começa a minha história. João Gonçalves da Costa, ele sediava a fazenda Borda da Mata. Esta, mais tarde, foi vendida por um cidadão chamado José de Sá Bittencourt. Era um refugiado na Bahia após o fracasso na Inconfidência Mineira. Pois bem, a minha família assina Gonçalves da Costa, igualzinho o capitão Mor, que era João Gonçalves da Costa. A minha família inteira assina Gonçalves da Costa e dizem que nós somos parentes desse capitão Mor. Mas eu na verdade nunca fui atrás disso para saber a verdade. Eu só sei sobre o que me contam. E essa fazenda imensa, ela foi desmembrada e dividida entre vários herdeiros. E uma gleba dessa veio parar nas mãos do meu tataravô Laurentino Gonçalves da Costa, que batizou a fazenda como sendo Fazenda do Couro, uma vez que ele entrou forte nesse ramo de couro de animais, desde couro de jacaré. Os jacarés tinham muito, de acordo com o que se conta naquele tempo, os jacarés lotavam o Rio de Contas. E naquela época tinha muito. E ali tinha do couro do jacaré até couro de bodes e cabras. E foi assim que esse tataravô foi ficando muito rico. E dizem que ele comprou muitos escravos. Muitos. Eu não tenho como provar tudo isso, mas dizem que ele chegou a ter mais de 50 pretos e pretas trabalhadores, mas todos escravizados. Quando em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, a lei foi assinada por Princesa Isabel, o meu tataravô não gostou nada. Ele ainda tinha nessa época uns 15 escravos bons, mas a alforria começou a girar pelo Brasil afora e a notícia chegou também à Fazenda do Couro. E aí o meu tataravô foi doido da vida, louco da vida. Ele não queria deixar que seus escravos fossem embora livres. Bem, aí o que aconteceu? Bom, o que aconteceu eu não vou poder revelar agora, porque primeiro vocês precisam escutar a minha história, que aconteceu 100 anos depois disso, tá? Então se começa lá em 1888, 100 anos depois,
1988. A Fazenda do Couro estava agora sob a administração de meu pai. Mas meu pai, em 88, ele já estava com seus 81 anos. E aí ele me passou o encargo. Eu acabei virando o patrão, conforme me chamavam, o administrador da Fazenda do Couro. A Fazenda do Couro era bem diferente agora. Já não produzia mais couro, mas tinha uma cultura bem diversificada. Estava rodeada por vastos campos de cana-de-açúcar, uma mata densa que parece não ter fim. Isso sem contar um grande milharal. Nossa, a produção de milho nossa era uma beleza, era grande. Eu conhecia aquilo tudo. E foi ali que eu cresci também, ouvindo histórias contadas pelos trabalhadores sobre lendas antigas e coisas que aconteciam nas noites de lua cheia. Fazenda do Couro! Sim, os trabalhadores e velhos colonos diziam que a Fazenda do Couro era mal assombrada. Eu, moleque, eu menino, eu ouvia essas histórias e eu sentia medo, mas eu nunca tinha visto nada. Nunca levei, portanto, aquela história assim, muito a sério, muito a rigor, não. Mas essa atitude começou a mudar na última colheita daquele ano de 1988, quando eu contava 31 anos. A fazenda era grande, com dezenas de trabalhadores que viviam em casas simples espalhadas pela propriedade. Durante o dia, o lugar era cheio de vida, com o barulho das ferramentas. Era a máquina de serrar, nós tínhamos uma serraria, trator, a roçadeira. E isso tudo se misturando a canto dos pássaros. Tinha uma passarada bonita, muito bode ainda, muito cabrito ainda. E o som de máquina misturado com o som de animal. De noite era aquele silêncio, à noite era aquela calmaria, à noite tudo se transforma. O silêncio aí tomava conta e a fazenda parecia um lugar completamente diferente, quase que assustador. O meu pai, eu vou falar um pouquinho do meu pai. O meu pai sempre foi um homem cético, assim, sem paciência para essa coisa de superstição. Ele não acreditava em nada disso. Ele até costumava dizer que isso, quem acredita, acaba sendo atrapalhado na hora da lida, na hora de trabalhar, acaba atrapalhado. Por isso, quando os primeiros relatos de um som estranho vindo da mata chegaram até nós, o meu pai não deu lá grande importância, não. Mas eu não consegui ignorar. Até porque eu estava à frente da Fazenda do Couro. Aos 31 anos eu era o seu administrador. Sabe como é que era isso? Eu vou explicar. Dava mais ou menos umas 8:30 da noite, 10. Algo começava a ser ouvido lá na Fazenda do Couro. E coisa que vinha assim da mata. Da densa mata, tem uma densa mata lá até hoje. E na forma como os trabalhadores falavam, aquele som me deixou inquieto. Mas som de quê? Vocês já vão saber. Naquela noite, eu estava na varanda da casa principal, tentando aproveitar a brisa fresca que vinha do campo, passando pelo Rio das Contas. A lua cheia clareava a paisagem, projetando sombras longas e sinuosas. Tudo estava quietinho. Até que eu comecei a escutar, de fato, aquele som que ficou claro para mim pela primeira vez. O som era o toque de um berimbau. Aquele som vinha de
da mata. E eu fiquei parado tentando entender de onde exatamente vinha aquele som. Não fazia sentido. Ninguém tocava berimbau por ali, ainda mais naquela hora da noite. No dia seguinte, eu comentei sobre o que eu ouvi com o Anastácio. O Anastácio era um dos trabalhadores mais antigos dali e de extrema confiança minha e de meu pai. Ele era assim, um homem robusto, pele queimada pelo sol e os olhos sempre atentos. Não é a primeira vez que isso acontece, ele me disse com uma expressão séria. Até o meu pai, viu, patrão? Era assim que ele me chamava. Ô, patrão, até o meu pai já falava desse som quando eu era criança. Dizem que, sei lá o que é, mas o pessoal fala que é o espírito de um escravo que fugiu para a mata e morreu tentando escapar. Uma história assim. Desde então, o som do berimbau apareceu e é como se ele ainda estivesse tentando encontrar o caminho da volta. Eu escutei aquela história de Anastácio, eu tentei não demonstrar, mas aquelas palavras me causaram um arrepio, sabe? Eu senti um arrepio. Eu não era assim de acreditar nessas coisas, não, mas a convicção na voz de Anastácio era perturbadora, porque ele falou aquilo com propriedade. E eu perguntei para ele, mas você, Anastácio, diga uma coisa aqui, você acredita nisso? Eu perguntei assim, tentando soar casual. Ele deu de ombros e me respondeu, patrão, acreditar eu não sei, mas eu também não duvido, não. Eu não gosto de mexer com essas coisas que a gente não entende, né, patrão? Eu passei o resto do dia pensando naquilo. Não era comum Anastácio falar daquele jeito. Ele sempre foi um homem rápido para desmentir qualquer tipo de boato. Se até ele estava levando a história tão a sério, sei não, hein? Talvez houvesse algo mais ali do que eu conseguia ver. Naquela noite, o som voltou a ecoar pela fazenda, mas era claro, era o som do berimbau. Dessa vez, parecia mais próximo, quase como se o tocador invisível estivesse se aproximando das casas, e principalmente da casa sede, onde eu morava e ficava. Acordado, ouvindo atentamente, tentando encontrar alguma explicação racional para aquilo. Mas não havia nenhuma. Apenas aquele som hipnótico, repetitivo, vindo da mata densa. Você sabe que eu acho muito bonito o som do berimbau, mas é um som que vai se repetindo. E foi exatamente assim, Paulinho Boa Pessoa, que tudo começou. O som do berimbau não era apenas uma lenda, não. Não era lenda, nada. Era verdadeiro, era real. E alguma coisa ou alguém parecia querer nos enviar uma mensagem. Sei lá, me parecia muitas vezes um aviso, um pedido de um socorro. Na manhã seguinte, a tensão entre os trabalhadores era evidente. Alguns falavam baixo, escutou o som do berimbau, porque você sabe que essa gente da roça dorme cedo. E é difícil, às vezes, acordar fora da hora. A gente acordava cedo, mas aproveitava a noite para dormir. Mas o pessoal estava comentando, você escutou o som do berimbau, que foi assim? E lançando assim olhares em direção à mata. Enquanto outros evitavam qualquer comentário sobre o assunto, Anastácio se aproximou de mim com a mesma expressão séria da noite anterior, tirou o chapéu, coçou a cabeça. E, patrão, o pessoal tá nervoso aí. Muitos já escutaram esse som aí do berimbau antes, mas nunca tão perto da fazenda assim. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, sem saber exatamente o que responder. Era difícil ignorar o que tinha acontecido naquela noite, mas ao mesmo tempo, parecia absurdo demais para aquilo ser verdade. Não é possível.
Eu não falei mais nada e apenas voltei ao trabalho, à lida normal. Naquela noite, o som voltou, o mesmo toque do berimbau, lento e ritmado. Eu estava deitado tentando dormir, mas o som parecia cada vez mais pertinho. Fechei os olhos, tentei ignorar, mas o ritmo repetitivo fazia minha mente correr em direção a todas as histórias que eu tinha escutado ao longo daqueles anos todos. Eu me lembrava até do tempo que eu era moleque, quando alguém já dizia por lá que escutava o mesmo som. Quando finalmente eu peguei no sono, eu tive um sonho estranho. O sonho era mais ou menos assim. Eu tinha caminhado pela mata, entrei sozinho na mata, isso no sonho, tá? Entrei sozinho na mata, seguindo o som do berimbau. E a cada passo que eu dava, a vegetação se fechava ao meu redor. Eu pesava, a vegetação fechava, como que se tentasse me impedir de seguir adiante. E o som se tornava mais alto, mais intenso, e até que eu acordei. Eu acordei daquele jeito, sabe? Suando a bicas. O coração parecia que ia sair pela boca. O coração batia feito um tambor. Oh, meu Deus do céu. Na manhã seguinte, eu não comentei nada com meu pai ou com os trabalhadores. Mas Anastácio, no entanto, ele parecia saber que algo estava errado. Patrão, eu não sei não. Ele se aproximou enquanto eu tomava um café na varanda e falou comigo: o senhor tá bem ou parece que não dormiu bem, patrão? Tá com os olhos meio vermelhos? Eu apenas balancei a cabeça, evitando falar sobre o que eu havia sonhado. Anastácio me olhando por mais alguns segundos antes de se afastar, mas eu percebi que ele também estava inquieto. Se eu tinha dormido mal, ele também não tinha dormido bem. Então, durante o dia, pequenas coisas começaram a acontecer. Um dos trabalhadores comentou que sentiu um cheiro estranho de fumaça, como se algo estivesse queimando, mas ninguém encontrou fogo nem origem de fogo. Ao cair da noite, mais uma vez, acendemos umas velas assim na entrada da mata. Alguns trabalhadores rezavam em voz baixa, enquanto outros apenas observavam assim tensos. Mas quando o som voltou e foi perto da meia-noite, olha o berimbau. Todos ficaram em silêncio esperando. E o toque, Paulinho, boa pessoa de Deus, o toque era o mesmo. Mas dessa vez tinha algo diferente. O ar parecia mais pesado, a temperatura caiu repentinamente ali nas margens do Rio das Contas. Eu, ouvindo aquilo tudo, passei o resto da noite acordado, escutando aquele som que parecia nunca acabar. Senti como se algo estivesse mandando-me uma mensagem. Havia um pedido de socorro naquele toque. Oh, meu Deus, eu precisava dar um jeito naquilo. Até que finalmente, quando o sol nasceu, o berimbau silenciou e a fazenda voltou ao seu estranho estado de normalidade. Ninguém disse nada, mas todos nós sabíamos que aquilo não tinha acabado. Nos dias seguintes, o nervosismo só aumentou. O som do berimbau continuava todas as noites, com um ritmo que ninguém conseguia entender. Alguns trabalhadores, com medo, deixaram até a fazenda. Uma família se mudou, a outra também veio me pedir o acerto de contas. Estava indo embora, inventava uma desculpa, inventava outra desculpa. Outros mais corajosos decidiram agir. Meu pai ficou sabendo da história, porque eu contei, nós contamos. Ele também gostava muito de Anastácio, nós contamos juntos. Mas meu pai, sempre cético em relação a essas coisas, ele não acreditava em nada disso. Mas por via das dúvidas, ele resolveu ir comigo até a cidade de Jequié. Como ele era muito amigo do padre Claudino, ele foi ter com o padre Claudino aquela conversa. Pediu a ele o favor
de benzer a fazenda do couro. Na tarde em que o padre veio, todos os trabalhadores se reuniram ao redor da casa principal. O padre veio com os seus apetrechos todos, trouxe lá aquele incenso da igreja, a água benta, pois o padre fez ali um ritual, ele caminhou pelos campos, foi rezando baixinho, o pessoal acompanhando assim, uma espécie de uma procissão. Era o padre na frente, o pessoal atrás, rezando, e o padre foi aspergindo água benta, na esperança de que aquele gesto, aquela atitude do padre fosse realmente resolver. Apesar do ritual, o som do berimbau, naquela noite mesmo que o padre esteve lá, naquela noite eu ainda escutei. Alguns trabalhadores mais destemidos, liderados por Anastácio, decidiram até entrar na mata, assim, determinados a descobrir a origem daquele som. Naquele dia o pessoal se sentiu mais encorajado. Levaram lanterna, facões, preparados para qualquer coisa que pudesse encontrar pela frente. Eu fiquei, na verdade, na espreita, aguardando o resultado. Eles voltaram depois de algumas horas, com as expressões frustradas. Não encontraram absolutamente nada. Apenas o silêncio da mata e a sensação incômoda de que estavam sendo observados. Patrão, não tem nada lá dentro não, disse Anastácio. Pelo menos nada que a gente conseguisse ver. Nos dias que se seguiram, o som do berimbau, ele até ficou mais fraco, sabe? Eu cheguei a pensar, será que vai sumir? Será que vai parar? Não, jamais parou. A verdade é que aquele som do berimbau, a partir da primeira vez que eu escutei, não tinha parado mais. Foi quando Anastácio falou comigo. Olha, seu Roberto, aí ele estava mais sério. Nas conversas assim, mais informais, ele me chamava de patrão. Ô, seu Roberto, eu sei que se o seu pai souber, ele não vai permitir. Mas eu conheço um curador que, na verdade, ele é mais amigo de meu pai do que meu. Mas papai me disse que só ele para resolver essa questão aqui na fazenda do couro. Se o senhor quiser, eu sei onde ele mora. É aqui perto, na cidade de Ipiaú. Ipiaú é uma cidade ali perto, próxima. Vamos lá atrás dele, seu Roberto. Eu não podia nunca negar aquilo, mas ele tinha razão. Meu pai era muito católico, e se eu dissesse a ele que eu ia trazer um curador, era assim que a gente chamava o pessoal naquela região, um rezador, um benzedor, a gente chamava de curador. Se eu dissesse que eu ia trazer um curador para a fazenda, ele não ia permitir. E foi assim que conheci seu Ferreirinha de Ipiaú. O trouxemos na minha caminhonete até a fazenda do couro. Nesse dia não fizemos alarde não, pois o meu pai não podia saber, assim como não falamos para nenhum outro trabalhador do lugar. Mas seu Ferreirinha trouxe consigo tudo o que achava que ele fosse precisar naquela noite. Tem que ser de noite, seu Ferreirinha? Eu estava meio assustado. Tem que ser de noite mesmo? Pois tem que ser de noite, seu Roberto. Entramos então, os três, na mata. Mas justo naquela noite, o berimbau não tocou. Não é possível. Justo hoje que nós resolvemos entrar na mata. E de noite, o berimbau não tocou. Seu Ferreirinha disse que sabia o motivo, o porquê que não estava tocando. Ele falou comigo e Anastácio. O Espírito sabia. Ele sabia que eu estou aqui presente. Ele sabe que eu estou aqui presente. Por isso ele não vai tocar. Até que seu Ferreirinha não apenas sentiu a presença, mas ele viu quem é que tocava o berimbau. E, ao vê-lo, ele descreveu. Tô vendo.
Tô vendo o espírito. É um homem negro, um escravo. Eu vou incorporar esse espírito. E o 6-2, não tenham medo. Vocês vão conversar com ele e orientar que ele já não pertence mais a esse plano, que ele desencarnou e ele não pode mais ficar aqui na mata. Que ele agora não é mais um escravo. Vocês vão dizer para ele que ele está livre, que ele tem que partir. Eu, sinceramente, fiquei meio receoso de não dar conta da minha missão. Mas eu e Anastácio, nós conseguimos. Seu Ferreirinha incorporou o escravo, que se identificou como Faiola. Faiola? Sim, Faiola era o nome africano dele, mas apelidado de Dadi. Era mais fácil Dadi. Aquele escravo, o chamado Faiola, o Dadi, ele tinha sido em Jequié um escravo tigre. Vocês sabem o que é isso? Pois eu vim saber naquele dia, no contato com aquele espírito. Escravo tigre é aquele que é responsável por jogar no rio as fezes e a urina de seus patrões. Os escravos que faziam isso, era um trabalho evidentemente que muito sujo. Vocês imaginem, a pessoa recolhia as fezes e a urina dos patrões e até o rio para despejar aquilo. Ele disse que ele fazia aquilo e era chamado o escravo tigre. Disse que quando ele foi para a fazenda do couro, isso tudo o escravo falando conosco, aquilo foi para ele um grande alívio, porque ele se livrou da fedentina do seu trabalho anterior. E seu Laurentino, era o nome do meu tataravô. E seu Laurentino permitiu que eles fizessem um berimbau para tocar nas horas de folga. Foi assim até que veio a alforria, a liberdade. Mas aí meu tataravô, seu Laurentino, não permitiu que eles se libertassem. Uns obedeceram o meu tataravô, mas outros fugiram. Ele, Dadi, ele fugiu com um grupo de 5 para o meio da mata e levou consigo o berimbau. Mas no meio da mata, ao descer de um morro, ele sofreu uma queda e ele teve uma fratura de perna com o osso exposto. Os companheiros tentaram carregá-lo, mas ele era alto, forte e não dava para levá-lo, porque os capangas armados se aproximavam do lugar onde eles estavam. E aí ele mesmo pediu, Dadi mesmo pediu que os companheiros fugissem e o deixassem para trás, porque ele tinha certeza de que ele seria perdoado pelo padrão, o seu Laurentino. O seu Laurentino gostava dele, tinha tirado ele daquela função de escravo tigre. Eles tinham uma amizade. Foi aí que os outros fugiram. Os outros fizeram isso, fugiram e ficou ali o Dadi, o Faiola, ficou ele com o berimbau. O pessoal deixou o berimbau com ele para que ele pudesse se distrair. Só que os capangas que estavam atrás dos escravos fujões não encontraram esses escravos. E aí começou a bater um desespero no escravo, o Dadi. Ele ficou com a perna fraturada, osso exposto no meio da mata e sozinho. E ele, para dar um sinal para aqueles capangas, porque ele queria ser encontrado pelos capangas, era a única forma que ele ia vir encontrar de se salvar. Ele, para dar um sinal para que ele pudesse ser encontrado pelos capangas, o que ele começou a fazer? Ele começou a tocar o berimbau. Tocava o berimbau de dia e tocava principalmente de noite. Mas ninguém aparecia, ninguém. E ele foi se desesperando, porque ele foi enfraquecendo. Não havia comida porque ele não podia se locomover, não podia andar. A água também foi se acabando.
Ele tocava um berimbau no desespero de ser escutado, de ser descoberto. Ninguém aparecia por lá, até que, sem alimento e sem água, ele foi enfraquecendo, até que ele morreu. Morreu sozinho, no meio do mato. Morreu por fome, morreu de sede, morreu por inanição. E até aquela data, ele tocava o berimbau na ânsia de ser encontrado. Isso 100 anos depois. Eu e Anastácio ficamos pasmados. Orientamos conforme os ensinamentos de seu Ferreirinha, que ele partisse em paz, que ele seguisse o seu caminho, que nós rezaríamos dando força a ele. Foi então que o escravo Dadi se despediu de mim, se despediu de seu Anastácio e teria encontrado o seu caminho de luz, graças à ajuda daquele mestre Ferreirinha. Ele era um cidadão espírita que trabalhava com muita seriedade. Tanto que eu queria depois pagar alguma coisa para o seu Ferreirinha, mas ele jamais aceitou. Ele disse que um trabalho espiritual não pode nunca aceitar um dinheiro como forma de pagamento. Eu respeitei, mas de vez em quando eu fazia alguma visita à cidade de Piau, onde ele morava, e levava alguma coisa para ele e para a família. Alguns mantimentos. Durante muito tempo foi assim. E o berimbau se calou. O berimbau jamais foi ouvido na fazenda do couro. Ali eu fiquei ainda mais 2 anos, até que meu pai faleceu. Depois da morte de meu pai, nós tínhamos os outros tios que também eram herdeiros. A fazenda não era só nós só administrávamos. Foi feita uma divisão de novo nas terras, daquela gleba. Aquilo foi vendido e cada um pegou o seu dinheirinho. Eu rumei primeiro para Salvador e de Salvador depois acabei me mudando para o Rio de Janeiro, de onde hoje eu te escrevo, contando essa história que se deu comigo em 1988, quando eu contava 31 anos. Paulinho, boa pessoa, não tenho mais 31. Vou fazer esse ano 67. Faço aniversário no Dia dos Namorados, em 12 de junho. Essa história me acompanha e quando eu conto, muita gente fica atenta e se admira. Como é que isso tudo pôde acontecer? Pois foi assim que aconteceu, eu vi, eu testemunhei. Vou ficar esperando manifestações e comentários de todos os seus ouvintes a partir de agora.